olha aí, esses números são alarmantes, né? O Corinthians não vence há 6 partidas no Campeonato Brasileiro e 7 jogos sem marcar gols em 10 possíveis do Campeonato Brasileiro. É algo, né, que chama muito a atenção, então precisa melhorar. Acho que os próprios dirigentes estão tentando saber o que fazer para esse Corinthians melhorar. Alex, o Corinthians perdeu do Internacional, jogo que acabou de terminar, a gente viu os momentos finais aqui no Sport TV. O quanto preocupa essa situação do Corinthians depois de 11 rodadas, 10 rodadas, estar na zona do rebaixamento e mostrar pouco poder de reação. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Você gostou da minha camisa, Felipe? Lá bonita, dentro? Bonita camisa, estilosa. Lá dentro, né? Bonita, retrô. É, retrô? É. Você, né? Vamos ver o que o Corinthians vai falar depois aí, né? Cara, o Corinthians assim, é lógico que é sempre da maneira que tá perdendo. O Inter acho que foi sim melhor no jogo. E não é que o Corinthians jogou tão mal, mas ao mesmo tempo demonstra que parece a gente não pode esperar tanto. Às vezes a gente fala questão de treinador e não é para defender A ou B. É até essa questão do Álvaro. Você não vê praticamente reação no Vasco também com um time que tem suas limitações. O Corinthians eu acho que tem até mais talento, condição de fazer mais, mas não conseguiu criar tanto. Tentou e fez, mas é algo preocupante, que também gera uma expectativa para essa janela de meio de ano para ver se consegue trazer mais alguns jogadores. Isso tudo mostra, Felipe, eu acho, Mansur, o equilíbrio do campeonato. Independente do sarrafo que coloquemos os adversários, vai ser difícil. O Corinthians, ele acabou tomando um gol, que foi um golaço do Wesley, que vive um momento espetacular. Olha o gol aí, ó. A gente está mostrando agora. Que o Donelli não tinha culpa, não tem nenhuma. Já tinha feito uma grande defesa. Né? Não tinha feito uma grande defesa. E se pudessem colocar 2 goleiros, não defendiam essa bola. Não falo né, que o Corinthians também jogou mal, não é essa a questão. Foi um jogo que deu alternativas, principalmente no segundo tempo. E o Corinthians tem tido dificuldade através até de criação, tem seus meias, mas muito também pelo Wesley. Nesses últimos jogos ele não conseguiu aquela supremacia dos dribles que normalmente ele era criativo. E hoje jogando com Bidon, com Garro e Coronado, que eu acho que ele acabou construindo pouco, assim, né? O Inter teve, no seu sistema defensivo, ele suportou bem. O Igor Gomes fez um belíssimo jogo, né? Começando a jogar agora. Robert Renan fez um belíssimo jogo de lateral. Lateral esquerdo hoje. E que ele pode fazer, na base ele fazia, e acha até que ele tem o cacuete e características para isso. E é uma vitória importante, obviamente, para o Inter, nessa circunstância que os clubes gaúchos acabam passando. Mas o que é ruim para o Corinthians? Perde esse confronto e agora vai jogar de novo em Curitiba contra o Atlético Paranaense. O Campeonato Brasileiro tem essa característica peculiar em termos de campeonatos nacionais, não costuma ser assim, né, em outros lugares, mas aqui é pedreira todo jogo, né, Mansur? Você praticamente não tem descanso, todo jogo é difícil. Quando o último ganha do primeiro. Ainda mais nesse momento que o último é um clube campeão da Libertadores, né? E nesse caso o Corinthians está longe de pegar o último, vai pegar o terceiro colocado do campeonato. Nós não estamos vendo o Cuiabá, que venceu 3 jogos e parecia que estava derrotado o Cuiabá, estava entregue. Olha para onde está o Cuiabá. Chegando no Petit, 2 goleadas. Isso. Agora uma vitória sobre o São Paulo. E que foi equilibrado, hein? E tem uma outra coisa. Assim, time equilibrado, defendendo bem, indo porque a vitória foi bem merecida, né? O jogo não foi tão equilibrado assim, o Cuiabá mereceu. Interessante a maneira sólida que ele conseguiu marcar, vamos dizer, e conseguindo espetar contra-ataque da susto no São Paulo. E é sempre importante ter em mente que tem algumas características únicas nesse campeonato. Quando a gente vai começar uma rodada, a gente começa a se preparar para os jogos. Pelo menos eu vou fazendo anotações sobre cada jogo, quais são os desfalques, quem está fora, para separar tudo, para na hora de assistir o jogo, você está mais ou menos preparado. O número de desfalques hoje dos times, eu não estou nem me referindo à questão da Copa América que a gente tem batido todo dia aqui. Os desfalques por lesão, eles são em número absurdo, porque a quantidade de jogos ela é absurda também. Então não tem período de recuperação, não tem tempo de... qualquer lesão menor, ela já te tira de um jogo, porque você não tem semana livre entre um jogo e outro. Você não consegue acelerar a volta, né, Mansur? Eu estava falando com o Felipe lá. Você tem 6, 7, 8 semanas subsequentes sem paralisação. Às vezes você não consegue acelerar minimamente o cara voltar de uma lesão, porque às vezes tem outro machucando. É criminoso. É importante lembrar disso nessa época. É criminoso pensar, é revoltante lembrar o crime que se comete, porque durante os estaduais você tem algumas semanas livres. Você tem inclusive paralisação para a data FIFA respeitada integralmente.
no futebol brasileiro. E agora o principal campeonato do país é disputado como se fosse uma maratona. Talvez lá pudesse ser mais acelerado para agora dar uma folga, na verdade, né? não devia ter tudo. Poderia ser usado como uma pré-temporada, os times começarem a usar os seus elencos, claro, né, para conter a minutagem deles, evitar primeiro que lesões. aquilo já devia ser muito mais curto, né? Não devia chegar a 80 jogos no ano. E além disso, o calendário é muito mais racional naquele momento do que agora. E para não perder o hábito, aliás, agora temos até arte. Exato, preparamos uma arte aqui com os desfalques desta quarta-feira, mas dê a sua lista para aí, não Mansur, normalizar olha a só. bizarrice. São 7 países contemplados, 7 países receberam jogadores desta rodada, 10 dos 14 times que entraram em campo tiveram jogadores que não puderam jogar por seleções. O Savarino, Bento, Atlético Paranaense, Canóbio, Savarino, Botafogo, Wilker Angel, da Venezuela, jogador do Criciúma, Kervin Kusevich, Chile, Venezuela, Fortaleza, Vila Sante, por Paraguai, pelo Grêmio, e Sotel, do Venezuela, Grêmio, Rafael, goleiro da Seleção Brasileira, do São Paulo, Ferrarese, Venezuela, São Paulo, Bobadilha, Paraguai, São Paulo, Rames Rodrigues, Colômbia, São Paulo, Cifuentes, Equador, Cruzeiro, aqui embaixo, Arias, Colômbia, Fluminense, veio o trio do Inter agora, Rocher, no Uruguai, Ener Valência, no Equador, Borré, na Colômbia, e os 2 do Corinthians, Félix Torres, do Equador, Romero, no Paraguai. Todos esses jogadores, você que assistiu a rodada do Brasileiro, foi privado de ver pelo calendário do futebol nacional. E estão recebendo dos clubes, né, me parece. Ainda tem esse detalhe. Me parece não, estão. Estão, então a situação é complicada, a gente tem que repensar. Vamos começar a falar do Corinthians, porque o Corinthians perdeu a vitória boa do Internacional, o Internacional sobe posições, como eu disse no princípio, vai à 9ª colocação nesse momento do Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar aí para vocês já os melhores momentos, enquanto a gente vai conversando sobre o que foi essa partida lá no Orlando Scarpelli, com bom público, hein? Ótimo público, né? O torcedor do Internacional foi até o Scarpelli para acompanhar o time e vê-lo vencer o Corinthians nessa rodada. O Inter fez um bom jogo, né, Alex? Não foi uma partida brilhante, tinha desfalques importantes. Por exemplo, o Alan Patrick, né? Havia uma expectativa de que ele pudesse voltar hoje, mas ainda não foi dessa vez. A questão da saída do Maurício, né? Isso, que está em negociação com o Palmeiras. Fundamental no time, né? A associação Alan Patrick e Maurício era fundamental. Mas você vê, hoje o Inter, quando pega a volta de Wanderson, coloca Wanderson e Wesley vivendo um momento mágico. É impressionante o momento do Wesley. Impressionante. Cara, é incrível, Ele né? o Inter não joga bem, o Wesley está jogando bem. Mas esse jogo o Inter conseguiu ser mais consistente, mas com esses 2 caras, principalmente as melhores jogadas acontecendo com o Wesley. Porque de criação de jogada, sem essa questão do Alan Patrick, sem o Arangues, você realmente fica um pouco mais restrito. E depois que o Inter faz o gol, naturalmente ele tem oportunidades de contra-ataque. Mas foi um time realmente mais sólido, mas foi um jogo no sentido todo assim, o Inter melhor. Aí ele tem a chance também no contra-ataque, você pode ver que Wanderson, com a bola roubada do Johan, acaba terminando no Wesley, que domina um pouco mal. Dominou um pouco para fora, né? Das 5 finalizações no gol, foram 3 do Wesley e acabou fazendo um golaço ainda, assim. E é curioso como a vida do jogador de futebol ela muda a cada clube, a cada temporada. O Wesley vinha de 2 clubes nos quais ele saiu de mal com a torcida, né? Tanto a torcida do Palmeiras pegava no pé do Wesley, a torcida do Cruzeiro na parte final também pegou no pé do Wesley, a ponto do Inter levá-lo para Porto Alegre. E no Inter ele se desabrocha, né? Se desenvolve, e começa a ser decisivo. É muito alto. Tá voando. Porque as jogadas que ele tenta são de jogadores que estão com a confiança lá no alto. E isso é muito impressionante, né? Ele, por vezes, fazendo o papel de atacante um pouco mais por dentro, por vezes partindo do lado, como foi o caso do jogo de hoje, partindo do lado direito, num nível de atuação muito alto. Cara, nós temos... Sabe um Ele foi... Pode falar, desculpa. Não, perdão. Quer dizer que ele foi a diferença no primeiro tempo, que tinha acontecido pouquíssima coisa. A maior diferença no jogo acabou sendo ele e o gol dele, né? Dá uma tranquilidade a mais. Os times no sentido de jogar mais parecido. E o Corinthians, como eu falei, que ele tinha Bidon, Garro e Coronado. E mais o Wesley, eu acho que ele acabou criando pouco. Muito pouco. E aí tem a questão disso. O Corinthians pobre quando chega perto da área. Tem tido essa dificuldade, vamos dizer assim, se não é numa roubada de bola e tudo, né? Começou a ser um pouco da característica. Mas o Wesley, assim,
não a comparação atleta por atleta, mas guardadas as devidas proporções. Sabe o que está me fazendo coisa? Lembro do Júnior Santos o ano passado, o time não ia, entrava aqui, ele conseguia fazer as coisas, o Wesley tem sido isso pro Inter, e olha o que custa você realmente apostar num atleta, gerar confiança, e ele está gerando esse resultado absurdo. A questão da saída do Maurício, lógico que é uma característica diferente, mas você poder jogar com ele nessa fase que ele está sendo agudo dessa maneira, ajudando atrás, sendo agudo, é importantíssimo. O fato é que... Fisicamente ele está voando também, né? Mas, deixa eu só te interromper rapidinho, para a gente conversar aqui com a Natália Lara e com o Conrado Santana. Eles fizeram a transmissão no Premier dessa vitória do Internacional lá no Scarpelli, em Florianópolis. Vão trazer mais detalhes para a gente. Que fase vive o Wesley, hein, Natália? Bem-vindo ao Troca de Passes. Tudo bem, Diniz, Alex, Mansur? E de fato, né, a gente até brincou bastante aqui durante a transmissão, que foi muito divertido ele falar, né, na entrevista do intervalo do jogo, sobre o gol dele ter sido um gol de placa, e realmente foi um baita de um gol, né, foi um golaço. Então, pro Wesley foi decisivo na partida, né, essa vitória magrinha, 1-0, mas que, Conrado, dá muita confiança para pensar que o Inter tem um clássico, depois vai enfrentar o Atlético Mineiro, o Corinthians já vive outro momento. É isso, Natália. Um abraço para os amigos do Troca, todo mundo no Sport TV. Concordo muito com o que o Alex falou ali agora há pouco, né? Ele, Mansur e o Diniz. A diferença do jogo foi o Wesley, né? O Wesley, desde o começo, ele já estava ensaiando essa jogada. Logo no começo, ele puxou para o meio, bateu e o Donelli fez a defesa. Depois ele tentou mais uma e a bola foi para fora. E aí, depois saiu o gol que só o Corinthians não estava percebendo, né? Uma dificuldade de marcação ali que a gente conversou, né? Até o Antônio Oliveira chamou o Wesley do Corinthians para, você tem que voltar mais aqui com o Bustos. Uma hora que ele não acompanhou o Bustos foi justamente nessa. O Bustos vai passar, vai gerar confusão ali no lateral esquerdo, no Hugo, né? O Gustavo Henrique, para mim, foi muito mal, né? Muito passivo. 2 caras para marcar a ultrapassagem. Ele já podia ter pensado, cara, o Wesley tá toda hora puxando pro meio, né? Sim. E ele não foi. E, claro, o mérito do Wesley. Um golaço, né? Um golaço. E lembrando que ele é destro, tá? Para quem não sabe, é pé direito que é o preferido. E ele bateu de canhota, um chute seco. A bola vai lá na bochecha da rede. Realmente um golaço foi a diferença. Times que estão tão pobres na criação, né? Mansur, você falou ali, o Corinthians, eu brinquei, Mansur, que o Corinthians faz força para jogar futebol, a dificuldade para jogar futebol verdade. E não consegue. Inclusive que a gente chegou a comentar antes da partida começar também, né, Conrado? Em relação ao número de finalizações, o Internacional tinha esse problema. O Cudê chegou a falar sobre quantas finalizações eles precisam fazer, né? Eu tinha falado um número antes desse jogo, eram 89 finalizações com 26 chutes a gols e 6 gols convertidos. Agora são 7, era uma média ali de 15 finalizações para conseguir fazer um gol. Então a gente sabe que são 2 jogos a menos, mas ainda tem uma questão ofensiva também para resolver. O Inter, é claro, tem todo um contexto, mas precisando pensar disso daí para frente. A gente tem que sempre lembrar do contexto, né? Primeiro da tragédia no Rio Grande do Sul, a gente jamais pode esquecer isso. O Inter aí era para estar jogando em casa, ele não está jogando em casa. Por mais que o Orlando Scarpelli estivesse lotado, muitos torcedores colorados, mas é diferente, né? Os jogadores longe de casa, enfim, isso tudo que a gente já conversou bastante. E 2 jogadores essenciais na seleção, né? 3 contando com o Rocher, mas do ataque ali, Borré e Valência, Alan Patrick está fora, Maurício sendo negociado, são os principais jogadores do ataque. E aí o ataque está mal, não é matemática, né? Você perde seus principais jogadores do ataque, se o ataque vai mal, claro que o Cudê precisa fazer algo para melhorar, buscar alternativas, por exemplo, agora o Wesley de um lado, o Wanderson do outro, mudar o estilo de jogo, talvez menos posse, menos toque ali por dentro, já que você está sem seus principais jogadores de articulação, mas problemas ofensivos. E do outro lado, o Corinthians, né? A gente deu o número aqui no final, o pessoal do Troca, não sei se chegou a falar, 10 partidas o Corinthians fez no campeonato, em 7 não marcou gols. É, assim, um número assustador, assustador. Preocupante. Pois é, inclusive até pode ficar de gancho para os meninos discutirem também que teve uma mudança no final ali da partida, né, Conrado? Foi a entrada do Pedro Raul para sair jogando junto com o Yuri Alberto. A gente falou bastante, o Dani Moraes disse sobre isso, falou sobre isso durante a transmissão, que o Yuri Alberto gosta de jogar um pouco mais livre, né? E talvez essa alternativa de tendo outro jogador de referência de ataque possa dar essa possibilidade para ele. Isso já foi muito debatido, né? A gente está aproveitando, falando tudo de uma vez. Eu, pelo menos, não estou ouvindo eles muito bem lá, viu, Natália? Então a gente vai falando aqui e depois eles vão lá e terminam de falar. Então o Yuri Alberto é um cara que está sofrendo bastante ali no ataque. E mesmo quando ele não está bem
tecnicamente, isso é verdade, já teve essa fase, mas eu acho que o ano dele é positivo, tem feito gols, mas ele é um cara que ele não desiste, ele briga o tempo todo. E aí, não sei se necessariamente precisa ter o Pedro Raul ou precisa ter outro centroavante, mas precisa ter gente chegando dentro da área. Sim. E aí o Coronado e o Garro, é legal de ter os dois jogando ao mesmo tempo, meias de qualidade, só que eles não entram na área, tá sempre buscando cruzamento, chute de fora, o Bidon, que tem qualidade por trás, não entra na área, o Wesley muito encostado na ponta esquerda, então geralmente eu vejo o Yuri Alberto ilhado, tá ilhado ali, jogando sozinho, tendo dificuldades, é um problema realmente ofensivo como equipe, que o Corinthians precisa melhorar. Pois é. Bom, esse resultado soma mais um resultado negativo para o Corinthians, né? Já chegando aí a 6 jogos sem conseguir vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Agora, a gente pergunta para vocês aí do Troca. O que fazer, né? O que fazer para esse Corinthians conseguir melhorar? A gente sabe que a crise é gigante, é uma crise institucional, dentre outras coisas, e tem uma sequência de jogos também complicada aí pela frente, meninos. É isso, obrigado, Natália Conrado. E não terá Yuri Alberto para o jogo contra o Atlético Paranaense. Tomou um cartãozinho no final do jogo, né? E vai desfalcar o Corinthians lá em Curitiba, na Liga Arena. Obrigado, Natália. Valeu, Conrado. Olha aí, esses números são alarmantes, né? O Corinthians não vence há 6 partidas no Campeonato Brasileiro e 7 jogos sem marcar gols em 10 possíveis do Campeonato Brasileiro. É algo, né, que chama muito a atenção, então precisa melhorar. Acho que os próprios dirigentes estão tentando saber o que fazer para esse Corinthians melhorar. Hoje me pareceu que o Antônio Oliveira fez até uma outra tentativa. Normalmente, quando jogam Garro e Coronado, jogava o Coronado partindo do lado direito, o Garro por dentro. Ele hoje tentou com o Garro partindo ele da ponta vindo para o meio e com o Coronado já como meia mais central. Mas isso que o Conrado falou é verdade. É muito pouca gente pisando a área do Corinthians. Muito pouca gente ocupando a área, dando opção de passe, com pouca infiltração na área. Então fica muito cômodo. Até a situação do Yuri Alberto fica mais difícil. E outra coisa, ele vai testando isso daí, porque na direita, se ele tenta colocar alguém. Contra o São Paulo, o time foi bem. Né? E foi com o Coronado por dentro. Ele tem mais essa qualidade, esse refino técnico do que o Garro. Ele não tinha o Garro contra o São Paulo. O Garro é mais competitivo. Só que ali na direita ele também, lógico, para tentar jogar com a qualidade deles, vai precisar de um pouco mais de jogo. Só que esse Corinthians parece muito mais ele conseguir criar em roubadas de bola, em retomadas, do que ele ter o domínio sobre a bola. E aí tem o Gustavo Mosquito, um exemplo, que pode jogar. Fez um belo gol contra o São Paulo, mas também ele pode produzir mais. A confiança, essa individualidade do Corinthians precisa produzir mais. Para saber se daqui a pouco ele joga em 2 linhas de 4, tira um dos meias, né, e joga com 2 atacantes, vai ser oportunidade para o Pedro Raul, que também é duro a gente julgar, mas ele tem jogado muito pouco, né, e é um cara que ele te dá algumas opções. Né, esse negócio, o Yuri ele gosta de jogar mais solto, mas aí você tem que jogar com 2 linhas de 4. Para poder protegê-lo, no caso, porque, né, da maneira que ele já jogou, hoje parece que ele fica melhor mesmo de 9, nesse sentido. Então, o Corinthians vai ter que se ajustar. Fato é que, pelo menos aparentemente, o Corinthians tem elenco para jogar bem mais do que joga hoje. Não é o melhor elenco do mundo, não está entre os melhores do Brasil, mas tem condição de jogar bem mais bola do que vem jogando nesse momento do campeonato, a ponto de estar na zona do rebaixamento.